Boa noite, boa tarde. Boa noite, Viana. Boa tarde, Brasil. Vamos lá com campanha de ódio contra Vinícius Júnior. Haverá punição. Olha aí, Ari. Polícia da Espanha prende acusados de campanha de ódio contra Vinícius Júnior. Jogador é um favorito para ganhar a bola de ouro este ano. Socorro. Amadeu, a polícia da Espanha confirmou que prendeu 4 homens que são acusados de crime de ódio contra o jogador brasileiro Vinícius Júnior. Os 4 homens têm idade entre 24 e 26 anos. E a polícia também já alertou que novas detenções, novas prisões relacionadas a esse caso podem acontecer a qualquer momento. Esses homens que foram presos, eles são acusados de criar uma campanha. E que campanha é essa? Uma campanha contra o Vinícius Júnior, dia antes de uma partida importante do Atlético de Madrid, time do grupo, time desses homens que foram presos, contra o Real Madrid, que é o time do Vini. E que campanha era essa? A campanha era ir para o estádio, insultar o brasileiro, mas principalmente insultos com conotações racistas. Essa foi a campanha que foi criada, foi divulgada na internet, divulgada nas redes sociais, e eles inclusive chegaram a recomendar aos torcedores, aos racistas, que fossem ao estádio com máscara, usando máscara, aquela máscara que a gente usou durante muitos anos aí, durante a pandemia. Então eles disseram, vão com máscara para evitar identificação. Assim, as autoridades não vão fazer o reconhecimento facial. E eles criaram, inclusive, uma hashtag que o nome que era Metropolitano com Mascarilhas, ou seja, Metropolitano, o nome do estádio em que o jogo foi realizado, e com mascarilhas, com máscaras. E essa hashtag, ela foi aí das redes sociais, ela viralizou, foi mais de 1,7 milhões de citações, só para a gente ver o tamanho dessa campanha absurda, mais uma, contra o jogador brasileiro. Bem, durante essa partida, isso foi antes da partida, no dia da partida, que foi 29 de setembro, houve muita confusão do estádio, o jogo chegou a ser interrompido, porque os torcedores do Atlético de Madrid começaram a jogar objetos no campo, muitos objetos, principalmente no goleiro do Real Madrid, muitos isqueiros. O jogo foi interrompido, a Procuradoria de Madrid começou a investigar, continua investigando. O Atlético de Madrid foi multado em 45 mil euros, aí por volta de 280 mil reais, isso não é nada para um time de futebol da Espanha, e a torcida foi impedida de ver um jogo, que já aconteceu, já teve um jogo sem a participação da torcida do Atlético de Madrid. A polícia da Espanha está querendo provar que prende esses racistas no campo virtual, mas também em campo, porque em setembro, ou seja, no mês passado, um homem foi condenado a 1 ano de prisão por insultos racistas, por racismo contra o jogador brasileiro e também contra um jogador na Nigéria. Ele não vai ficar na cadeia, não vai para a prisão, 1 ano, a sentença de 1 ano, eles trocaram por uma pena alternativa, e entre essas penas o homem escreveu uma carta pedindo desculpas, uma carta ao Vini pedindo desculpas. No ano passado a gente mostrou aqui que a polícia da Espanha prendeu 4 homens acusados de pendurar aquele terrível boneco inflável, o boneco com a camisa do Vini, eles penduraram esse boneco em uma ponte de Madrid. E o Vinícius, como esse moço, esse jogador, esse craque tem enfrentado o racismo na Espanha, o que ele faz? Ele joga bem, ele joga bonito e pode receber na próxima segunda-feira a bola de ouro, que ou seja, o prêmio de melhor jogador do ano, melhor jogador da temporada. Joga muito, Vinícius. Pode sim levar esse prêmio, tomara que ele leve. Na última terça-feira, dia 22 de outubro, ele marcou 3 gols contra o Borussia Dortmund, que é um time aqui da vizinha Alemanha. 3 gols em uma partida. É a terceira vez que o Vinícius marca 3 gols em uma partida. E desde que ele começou a jogar no Real Madrid, em 2018, ele já fez quase 100 gols. Mais exatamente, até agora, 92. Amadeu. Trick. Na terça-feira, 3 gols numa partida só, porém, para efeito da bola de ouro, o Ballon d'Or,
não conta, porque os votos já haviam sido dados antes desse jogo. Agora, se não derem a bola de ouro para ele segunda-feira, aí nós teremos que ir lá a UEFA, a FIFA, a quem de direito, para reclamar, Ari. Nós vamos, Ari. Vamos nós dois, Ari. Olha, dessa vez vem, ele não é o Neymar, não. Prometeu, nunca ganhou uma bola de ouro. O Messi tem bem uns 40 bolas de ouro. Tanta bola de ouro, tem 7, né, João? Não dá nem para leva no carrinho de mão. Messi. O Messi leva as bolas de ouro dele no carrinho de mão. A do Vini virar. Basta ser jogador, não, tem que ser atleta, viu? Grande coisa. O Messi tem o quê? 7 bolas de ouro. E o Neymar tem 7 PA. E aí? BO. PA. 7 BO. PA. BO, boletim de ocorrência. Ó, cuidado com esse termo PA, que esse termo PA, cuidado com esse termo PA, não é um termo legal. Não é um termo apropriado. Não é um termo apropriado. Pensão alimentícia. Quando nós estamos... Vamos lá. A gente tá falando de bola de ouro. Exato. Quando eu vim com PA... Não é legal. Não diga pensão alimentícia. Mas cuidado com esse termo. Ah, Socorro perguntando o que é PA. Não, Socorro, pergunta não, Socorro. Agora, vamos lá, já falamos do Vini. Censurado. Eu vou te mandar no privado. Tô mandando aqui para ela. Já falamos do futebol. Agora eu quero saber dessa questão. A Socorro até falou que o Vinícius, ele enfrenta essa campanha de ódio odienta, me permitam a redundância, jogando mais. Quando faz gol, ele dança, ele vibra. E mais, ele enfrenta os haters nas entrevistas, ele não baixa a cabeça. Denuncia, aponta no estádio. Ele denuncia, ele não baixa a cabeça. Agora é impressionante como o ódio engaja a Poliana. É terrível, né? E você vê que muitas dessas campanhas de ódio, se não a totalidade, elas são baseadas em informações, em fatos que sequer existem, né? Criam-se narrativas com o intuito único de prejudicar a reputação de alguém. O que aquela pessoa fez? Às vezes nada, às vezes a pessoa simplesmente se destacou ou ela exerce uma posição que incomoda o outro. Às vezes é mera inveja, Amadeu. Muita gente que não tem o que fazer, a cabeça fica se ocupando de prejudicar a vida do outro. No caso do Vini Júnior, o que ainda se acrescenta é o racismo, é o preconceito, né, que torna essa situação ainda mais grave, ainda mais lastimável. Ari. Olha, ele é um exemplo dentro de campo, mas sobretudo também, sobretudo não, porque é um grande jogador, né, mas muito fora, porque Amadeu, durante décadas, outros jogadores pretos foram vítimas de racismo no Brasil, na Europa e em outros países. E eles temiam reagir e perder contratos publicitários, receber uma advertência do próprio time, ao invés de quem cometeu racismo sofrer a advertência, ele, a vítima, ser o advertido. E o Vini quebrou essa barreira, quando ele teve a coragem de vir a público e dizer, não aceito. E outra coisa, ele expôs às autoridades espanholas, que foram cobradas pelo restante do mundo, a se posicionarem firmemente. Porque antes do advento Vini Júnior, elas eram omissas, complacentes e, vou além, cúmplices. Professor Vila. Eu concordo com vocês. Agora, o que chama atenção, porque ele se dá muito bem no Real Madrid, mas ele não tem o mesmo prestígio que ele tem na Espanha e na Europa que ele tem no Brasil. É curioso, né? Porque na seleção brasileira, pela péssima escalação feita pelos vários técnicos que passaram pela seleção brasileira, nunca colocaram o Vinícius Júnior onde ele gostaria de jogar, né? Então, parece que são dois jogadores, um que está na seleção brasileira e o outro na Europa. Mas, na questão do combate ao racismo, que é o mais importante, o curioso é o silêncio de outros jogadores negros, como o Neymar, com as constantes ataques que o Vini Júnior sofreu, especialmente na Espanha. Não foi uma vez, duas vezes.
ele precisou falar com o juiz, mostrar os torcedores, em entrevistas, inúmeras vezes. Deveria haver uma enorme solidariedade, né? De todos os jogadores, em especial dos jogadores negros que marcaram a história do Brasil, né? Os grandes jogadores da história do Brasil, desde o primeiro, o Arthur Federreich, que era negro, são os jogadores, Leônidas da Silva nos anos 30, início dos 40, e assim por diante. Mas o silêncio, então fica muitas vezes a batalha de um homem só. Outros, eventualmente, fazem uma postaginha, põem um coraçãozinho, mas entrar em campo como ele, nesse combate, ninguém entra, só ele. Daí que ele merece essa vitória esportiva e essa vitória política e vitória civilizatória, que é a luta contra o racismo. Contra o racismo e contra a onda de ódio, né, que o mundo vive, né, Franci? Isso, Amadeu, e é impressionante como os assuntos se intercalam. Nós falávamos agora há pouco do ódio na política, agora do ódio no futebol, no esporte, e é um ódio que vem sendo difundido por toda a sociedade, especialmente nas redes sociais, em que essas campanhas dos haters tomam forma, que esse ódio é difundido, o preconceito, no caso do Vini Júnior, o racismo, e muitos desses que propagam essa mensagem são aqueles que se dizem cristãos, que falam em nome de Deus, que falam que são cidadãos de bem, que são pessoas de bem, mas nas redes sociais e até mesmo no convívio com a sociedade replicam essas mensagens de ódio. E Amadeu, o Vini Júnior é um exemplo. Nós estamos em falta de ídolos no nosso futebol e ele retoma esse exemplo de um ídolo de verdade, que merece ser idolatrado pela sociedade, pela mensagem que ele vem deixando e pela revolução que ele vem promovendo no futebol em âmbito mundial. Eu me recordo que nós já tivemos jogadores que foram grandes ídolos, como o Sócrates na democracia corintiana na década de 80 e estava em falta. Agora, felizmente, aparece o Vini Júnior com essa pauta e sendo forte e resiliente, porque isso que a Socorro traz é o que a gente vê, o que fica às claras, mas imagina todo o racismo, todo o preconceito que ele sofre e que não vem à tona da sociedade, Amadeu.